Prazer rever companheiras, companheiros, né? Em nome do Sandro, saudar todo o movimento sindical aqui presente, nosso presidente da CNTSS, um abraço da Denise, minha grande colega de experiência no Ministério da Saúde, um abraço aos nossos parceiros internacionais, companheira da Argentina, companheiros aí com os quais nós temos muito a trocar experiência, que trabalham no Sistema Nacional de Saúde, Serviço Nacional de Saúde inglês, dizer e saudar a importância desse debate. O movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, poderem se aprofundar sobre como se organiza, quais são as estratégias, as tendências do mundo privado na saúde, é algo decisivo e fundamental para a própria defesa dos trabalhadores. E eu digo que é algo decisivo e fundamental para todos aqueles, sejam do movimento sindical, da academia, estudiosos, gestores, que lutam para que o Brasil mantenha um compromisso, que é um compromisso bastante ousado, de ter um sistema nacional público de saúde num país com 200 milhões de habitantes, em um país de renda média ainda, não é um país rico. Eu estou dizendo isso da importância de saudar. Acho que... Alô? Alô? Tá. Por que eu estou dizendo isso da importância de saudar o envolvimento do debate, não só do movimento sindical, mas com o movimento sindical puxando esse debate, provocando para que a academia, gestores, movimento popular e social também debatam esse tema? Porque muitas vezes, no nosso esforço, né, na nossa postura de defesa do Sistema Nacional Público, da defesa da saúde como direito, da contestação de qualquer ideia da saúde como mercadoria, a gente acaba se afastando do tema, não se apropriando do tema, não exercendo mecanismos importantes que nós podemos exercer no campo do público de liderança, controle e regulação sobre o tema, e com isso a nossa capacidade de resistência ou de defesa dos próprios direitos dos trabalhadores, da saúde como direito, se reduz. Eu vou citar um exemplo. Por muito tempo, nós do campo da saúde pública não aprofundávamos a discussão sobre o que nós chamamos de complexo de indústria e serviços da saúde, o complexo industrial e serviços da saúde. Por muito tempo, no esforço da construção do SUS, da ampliação dos serviços públicos, da defesa das carreiras públicas, da organização das redes de atenção, nosso esforço que nós vemos construindo nos últimos 30 anos, desde quando criamos o SUS na Constituição de 88, por muito tempo esse não era um tema nosso. Isso fazia com que a gente perdia uma grande capacidade que o poder público tinha, e que o próprio Ministério da Saúde, como autoridade maior desse poder público, mas os gestores estaduais, municipais, as universidades, as instituições de formação, que tinham de regular, liderar para onde esse complexo de indústria e serviços da saúde iria e como que induzir que as tomadas de decisões nesse complexo de indústria e serviços da saúde tivessem mais relacionados com o interesse público e com o interesse de um projeto de desenvolvimento nacional. Isso mudou em 2008, quando, ainda no governo do presidente Lula, eu na época era ministro da Coordenação Política, o ministro da Saúde era o ministro Temporão. O governo tomou uma decisão muito clara a partir de 2007, e em 2008 se criou a Política de Desenvolvimento Produtivo no Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde começa a assumir uma liderança sobre o debate do conjunto do complexo de indústria e serviços da saúde. E nesse debate, esse setor de serviços, que é de administração, gerenciamento dos hospitais, dos planos de saúde, da oferta de saúde, era uma lacuna ainda nesse debate. Ele começa a ser incorporado para o grupo, por exemplo, do complexo dos serviços em 2011, aí já quando eu estava no Ministério da Saúde, a gente percebia que era impossível discutir indústria, produção de medicamentos, produção de insumos, como transformar essas apostas numa aposta de desenvolvimento nacional, de geração de riqueza e de desenvolvimento regional no nosso país, como inverter uma lógica monopolista que tinha em relação a isso, como fortalecer o público em relação a essa produção, como defender os trabalhadores da indústria e serviços dessa produção.
Era impossível discutir isso sem discutir o mercado privado de serviços de saúde, de oferta de serviços de saúde, que é um mercado no Brasil, naquele momento, que envolvia 50 milhões de brasileiros. Para o Brasil, isso é só 25% da nossa população, mas, por exemplo, um sistema nacional público de 50 milhões é o sistema nacional espanhol, o sistema nacional inglês tem 60, 62 milhões, ou seja, o setor privado no Brasil constitui um mercado de oferta de serviços do tamanho dos grandes sistemas nacionais públicos europeus. Então, não era possível a gente querer discutir esse tema, querer resistir aos ataques sem se aprofundar sobre esse tema. Então, eu quero saudar essa iniciativa muito importante dos trabalhadores brasileiros, em parceria com trabalhadores internacionais, para se aprofundar sobre todos os movimentos aí do capital internacional, na saúde do nosso país, que isso tem de impactos para a saúde e para o trabalho e saúde do Brasil. Eu vou organizar minha fala em 3 grandes eixos e no final sugerir alguns encaminhamentos, reforçando todos aqui que já foram apresentados pelo Josélio, pontuando alguns deles. O primeiro eixo, eu acho que a gente precisa ter plena noção do que significa o Brasil para o mundo, e do que significa o Brasil enquanto mercado potencial de saúde. Se a gente não tiver essa plena noção, nós não vamos perceber o tamanho da voracidade do capital internacional em relação a um país como o Brasil. Nós estamos vivendo de um ano para cá, por exemplo, a destruição, não do setor da saúde, mas do setor que é da cadeia da indústria do petróleo e gás, da energia, tão importante, tão inovador como o setor da saúde, em parte, os movimentos dessa destruição é que talvez a gente não tivesse percebido o tamanho do Brasil nesse setor de petróleo e gás e o que isso significaria de ataques e voracidades para destruir as iniciativas políticas de fortalecimento de um setor, de um segmento nacional, esse ramo com peso estratégico da economia mundial. A saúde é a mesma coisa. Não é por acaso que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que aprovou na sua Constituição a ousadia de querer ter um sistema nacional público e gratuito para toda a sua população. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se fosse pegar os países com mais de 200 milhões de habitantes, seria mais ousado ainda. China, Índia, Estados Unidos, Rússia, nenhum deles tem hoje um compromisso constitucional de que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e que para implementar esse direito e esse dever se constitui um sistema nacional público, universal e gratuito. Mas vamos baixar para 100 milhões de habitantes. Nem os países com mais de 100 milhões de habitantes, nenhum deles tem isso como compromisso. Então precisamos ter uma clareza muito profunda sobre isso. Se a gente não tiver a clareza disso, de que os movimentos que foram constituídos nos outros países da nossa dimensão até hoje não chegaram de forma total no Brasil, mas procuram chegar de forma total no Brasil, e por isso essa articulação internacional é muito importante para o combate hoje. Tem que dialogar com as experiências que o mundo já tiveram de combate em relação a esse tema, e a gente tem muita clareza de que é um desafio bastante complexo para o nosso setor. Se a gente não tiver a visão sobre isso, nós vamos ser atropelados por essa voracidade. Além do Brasil ser o único país com mais de 100 milhões de habitantes a se esforçar em ter um sistema nacional público, universal e gratuito, o Brasil tem uma outra característica geopolítica regional que é decisiva. Então, iniciativas, movimentos, padrões que são construídos no nosso país, de oferta de serviços, de formação de profissionais, influenciam políticas, ações, reforçam ou não determinados movimentos no conjunto da América Latina e na África, sobretudo na África subsaara. O Brasil forma uma parte importante dos profissionais, forma pesquisa, estudos. Você vai
no Hospital Sírio-Libanês, você vai no Hospital Albert Einstein, você vai uma parte do Hospital da Rede D'Or, como foi citado, né? Uma parte significativa, crescente, são de pacientes da África e da América do Sul. Uma parte importante dos principais dos profissionais de saúde que entram nesse mundo liberal, uma parte importante formados, induzidos, né, pela escola americana, tem um papel importante na assistência à saúde em outros países, tanto da América Latina quanto da África subsaara. Então, conquistar esse mercado brasileiro, disputar esse mercado brasileiro, não só nos recursos, nos valores, das mercadorias, nos insumos, na força de trabalho que está relacionada, mas também influenciar outras regiões e segmentos do mundo. Já tem muita clareza sobre isso. O Brasil é um mercado de 200 milhões de habitantes, que significa hoje, no setor privado, como eu já falei, no mercado privado, hoje 47, 48 milhões de pessoas têm planos de saúde no nosso país, que é do tamanho dos maiores sistemas nacionais públicos europeus. O Canadá, que é uma grande referência para nós, é um país de 30, 34 milhões de habitantes. Né? Estamos falando só no mundo privado, né, de número de consumidores, serviços, tecnologias para sistemas nacionais públicos europeus. Né? O conjunto daquilo que é SUS exclusivo, né, quase 150 milhões de brasileiros, e mais a oferta do SUS para o conjunto, né, do serviço de urgência, de emergência, de vigilância, prevenção, tratamento do câncer, né, 96% do tratamento das quimioterapias no Brasil acontece no setor público, né, envolve um mercado público de altíssimos interesses privados. Né, porque o Brasil tem uma outra característica, de ser um sistema, a ousadia de ter um sistema nacional público num país de 200 milhões de habitantes de renda média baixa, e uma outra característica da gente ter criado um sistema nacional público em 88, convivendo e estimulando o convívio com o setor privado. Né? A experiência do Sistema Nacional, do Serviço Nacional de Saúde inglês, por exemplo, né, foi uma experiência muito forte de constituição do Sistema Nacional Público, regulação total sobre o setor privado e redução ao ínfimo, né, vem crescendo no último período, mas forte redução da participação do setor privado em hospitais privados, hospitais filantrópicos, né, serviços privados foram reduzidos, num certo momento, a menos de 5% da oferta no país. Né. Os sistemas nacionais espanhóis e portugueses, que foram de criação parecida com o momento político do SUS, né, o Sistema Nacional, o Serviço Nacional Inglês foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, um outro momento político de forte expansão do estado de bem-estar social na Europa. O Sistema Nacional Português, que ele é uma criação, eu acho, muito parecida com a nossa, né, porque ele é fruto do processo de redemocratização em Portugal e Espanha. Então nós temos forte identidade com os sistemas nacionais públicos, vamos cada vez aprender mais o que é a experiência de Portugal e da Espanha. São sistemas que, ao se criarem, Portugal, por exemplo, ao se constituir, tomou uma decisão muito clara de controle público estatal de todas as Santas Casas e Misericórdias, que é uma herança portuguesa aqui no Brasil, né, foram absolutamente passadas para o controle público do Sistema Nacional Público Português. Né. Você tem fortes carreiras públicas no setor público, com características de contratação diferentes do nosso regime jurídico único. Acho que tem um bom debate sobre isso, não é o debate de hoje, mas acho que tem um bom debate sobre isso, né, sobre as características das carreiras públicas desses sistemas nacionais públicos, mas tem uma característica muito clara e forte, né, de a absoluta regulação, controle controle sobre a oferta de serviço no setor público, onde nós tínhamos sistemas nacionais públicos que nós nos inspiramos. Então essa é a segunda característica da criação do SUS, né, da segunda característica do nosso país. Nós tivemos a ousadia de criar um sistema nacional público, mas com forte convívio com o setor privado, seja no controle dos hospitais, seja nas regras em relação ao plano de saúde. Não existe país do mundo que tenha o grau de isenção fiscal que nós temos para o plano de saúde.
Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que é o mundo liberal privado, ninguém tem isenção de 100% no seu imposto de renda daquilo que contribui no plano de saúde. Nós temos aqui um forte subsídio estatal. Nós temos um Obamacare Plus, para que 50 milhões de pessoas tenham plano de saúde, né? O Obamacare foi uma tentativa de criar um subsídio estatal para que o americano, né? O Obamacare não foi criar um sistema nacional público, né? Muita gente acha que o Obama estava... A ideia do Obamacare era criar um SUS para os Estados Unidos. Não foi isso, saiu muito aqui, não foi. Foi criar um subsídio estatal, ou seja, o Estado americano poder subsidiar que o cidadão americano pudesse ter plano de saúde privado, né? Nem o Obamacare tem o grau de subsídio que nós temos aqui, de 100% de isenção no imposto de renda da contribuição do plano de saúde. Ou seja, quem banca o plano de saúde do executivo da United Health no Brasil é o povo brasileiro, né? Quem banca o plano de saúde do João Roberto Marinho, o plano individual que ele tem, é o povo brasileiro, né? É o Estado brasileiro. Então essa é uma segunda forte característica do momento histórico que nós construímos o SUS, né? do acordo que era possível no Congresso, né? Da correlação de forças naquele momento. Nós criamos um forte sistema nacional público, muito ousado num país do nosso tamanho, mas convivendo com forte subsídio para o setor privado. Isso, nesses 30 anos, criou, né, esse grande mercado de consumo e de oferta de serviços na saúde, né? São 200 milhões de brasileiros, nós somos 3 milhões e meio de trabalhadores, né, nos serviços de saúde, mas nós somos 12 milhões de trabalhadores no ramo da saúde. Se a gente pegar quem trabalha na indústria farmacêutica, quem trabalha no setor de tecnologia, na indústria que oferta ferramentas de gestão, né? Sem contar o conjunto dos empregos indiretos relacionados. Todo mundo sabe aqui, abre o hospital. Se o Dória inaugurar, estou esperando o Dória, que é de São Paulo, nós construímos um hospital em Parelheiros. Parelheiros é quase 40 quilômetros aqui do centro da cidade, na cidade de São Paulo, né? Outro clima, uns 3 graus abaixo, né, Denise? Tem área indígena. A cidade de São Paulo é a única metrópole do mundo que tem terra indígena dentro da sua cidade, né? Então, construindo, a gente na gestão Haddad, construímos, colocamos todo pronto o hospital. O Dória não colocou para funcionar ainda. No dia que o Dória colocar para funcionar, quem trabalha no hospital aqui sabe do que eu estou falando, né? A quantidade de lanchonete, restaurante, né? Loja de venda de avental, material de papelaria, livro que surge no entorno de um hospital, muleta, cadeira de rodas, né? Um conjunto. Então, esses empregos no entorno, que são empregos diretos, nós não estamos calculando quando a gente fala dos 12 milhões. A gente não tem dados concretos sobre isso, né? No Brasil, o setor saúde é um dos polos decisivos para a nossa economia. A gente demanda 9% do PIB. Pra vocês terem ideia, o agronegócio demanda 3% do PIB, né? Que a gente considera como um dos motores da nossa economia, um dos motores da nossa balança comercial, né? Uma das questões decisivas para a gente vender mais do que importar, que é o agronegócio, demanda 3% do PIB. O setor saúde demanda 3 vezes mais o PIB brasileiro, né? Já chegamos a 11% do PIB, reduziu um pouco aí nos últimos 3 anos, né? Uma vez no Congresso do Conasems, a Federação Nacional de Comércio quis dar um prêmio para o Conasems, querendo dizer da quantidade de secretários municipais que recebiam comendas das associações de comércio dos municípios, porque a cada expansão da equipe de saúde da família, do programa de agente comunitário de saúde, né, o que significava da economia local, né? E nesse prêmio fizeram questão de trazer um relato de um senhor que ele falava assim: eu parei de vender meu bode, eu tinha que vender meu bode para comprar passagem para ir para a capital para ter atendimento médico lá. Depois teve a equipe de saúde da família, eu parei de vender meu bode pôde crescer mais, eu podia agregar valor, né? Por ter um profissional, ter um médico, pude pagar a conta do comércio, né? O agente comunitário de saúde, o que significa, né? O dia que sai pagamento num pequeno município,
né? E o setor saúde, educação também é um setor importante, mas o setor saúde que agrega os profissionais de nível superior, que acabam tendo renda maior, né? O que é a renda de um médico, de um enfermeiro, nos pequenos municípios brasileiros, nas regiões mais empobrecidas. O dia que sai o pagamento é o dia da alegria do comércio local, né? Então nós precisamos ter muita clareza do que é o Brasil, né, para compreender a voracidade do setor internacional. Ela já estava no Brasil, né? A lei de 98 já autorizava a participação do setor internacional em empresas de plano de saúde, né? Mas ela também estava no Brasil de uma outra forma, que é laboratórios, clínicas, né, abrirem o seu capital na Bolsa de Valores e com isso captar recursos de investimento financeiro, se capitalizar com esses recursos e com isso constituir grandes redes, ou se fortalecer fortemente, antes de qualquer tipo de lei ou de regulamentação, né? Por exemplo, quando a gente pega as 5 maiores redes oncológicas, de clínicas oncológicas hoje no Brasil, né, se constituíram como redes nacionais, algumas delas se constituíram utilizando esse mecanismo anterior a qualquer mudança legal, né, que é a captação do recurso na Bolsa, abrir a IPO, você abre, né, papéis, a sua empresa para a Bolsa, com isso capta recurso financeiro de fundos de investimentos internacionais, né? Um exemplo disso é a Redditor, né? Ela não captava só recursos dos bancos financeiros brasileiros, né? Ela captou fortemente recursos na Bolsa de Valores, né? E nós temos, por exemplo, a Redditor é um exemplo delas, né? Nós temos uma pequena clínica no interior de Minas Gerais que se transformou na terceira maior rede oncológica hoje do país. Tem mais de 40 clínicas espalhadas pelo país inteiro, cujo mecanismo financeiro foi exatamente esse, né? É uma pequena clínica, jovens executivos com cabeça no setor financeiro fizeram uma operação na Bolsa de Valores, captaram fundo de investimento e com isso se capitalizaram, né, sem parecer que era uma participação internacional da estrutura dessa clínica. Então, a entrada da captação já estava no país e, não tenho dúvida nenhuma, né, nós corremos o risco de se aprofundar essa entrada e sem qualquer ambiente positivo para nós, de correlação de forças para o processo de regulamentação, se for mantida essa lei que foi aprovada no final de 2014, sancionada em 2015, né? E como já disse aqui, o João Célio está em questionamento hoje. Eu não acho que tem que ser uma atitude só dar abraço no questionar, né? Ou o movimento sindical entra fortemente nessa, e o movimento sindical tem uma postura crítica quando foi aprovada a lei. Eu não estava mais no Ministério, teve uma postura crítica quando foi debatida no Conselho Nacional de Saúde. Ou o movimento sindical, o movimento popular, as universidades entram fortemente nessa, né, na ação do STF, e como pode entrar de forma conjunta, como nós podemos fazer uma mobilização dos trabalhadores, né? Ou nós temos um cenário muito crítico. Qual é o cenário crítico? Primeiro, né, da manutenção da lei, mas de um processo de regulamentação num ambiente de correlação de forças muito negativo para os trabalhadores e para o sistema público de saúde, né? Em qualquer situação, seria um processo de regulamentação bastante complexo. Imagina um ambiente como esse, onde até a CLT, né, se até a CLT, que nem a ditadura militar no país, construiu ambiente para derrotar, para rasgar, em um ano foi constituído o ambiente para isso, imagina qual é o processo de regulamentação que advém de uma lei como essa. Então acho que nós temos que fazer todo o esforço nesse momento para tentar barrá-la, né? Acho que é possível criar ambiente político para isso, né? Nesse sentido, a tal da delação foi, né? Porque aquilo lá não é uma lei, né? É uma entrega de um serviço comprado, né? Uma coisa é uma lei, um ambiente de debate, uma lei correndo, tem debate, que aquilo ali foi uma emenda a uma medida provisória, né? Que está ficando claro que na verdade foi uma entrega de uma contratação de serviço. Alguém contratou para aquela emenda estar lá e ser aprovada. Não teve debate sobre a lei, não teve discussão sobre a lei. Eu me lembro quando eu estava no Ministério, tinha um projeto, já tinha projeto sobre isso, não como emenda. A Denise vai lembrar.
E a gente nunca deixou votar. E ficou 2, 3, 4 anos de debate, tinha características diferentes. Eu me lembro, vou contar uma coisa para vocês, o atual diretor executivo da United Health era contra a entrada do capital internacional no Brasil. Ele era diretor do Albert Einstein. Às vezes ele veio falar isso comigo. Por quê? Porque os grandes hospitais filantrópicos, os grandes não, né, mas os chamados hospitais filantrópicos de excelência, que é o Sírio-Libanês, o Einstein, Oswaldo Cruz, né, o Hospital do Coração, né, o Samaritano e o Moinho de Ventos lá de Porto Alegre, né, eles são hospitais que eles são caracterizados como hospitais de excelência, porque eles foram os primeiros hospitais a ter acreditação internacional. Então tem uma lei de 2008 especificamente sobre eles, até no governo Lula, porque esses hospitais tinham isenção filantrópica e você não tinha controle de como era utilizar essa isenção. Então em 2008 a gente aprova uma lei que cria um programa chamado PROAD, que estabelece que essas isenções que eles têm por serem filantrópicos, o uso desses recursos teria que ser decidido pelo Ministério da Saúde. Tem os projetos do PROAD, né, espalhados pelo Brasil, a forma de atenção. Por exemplo, um exemplo aqui na cidade de São Paulo, a gente reabriu um hospital inteiro, o Vila Santa Catarina estava fechado, com esses recursos, né? Exemplos disso, né? O atual diretor executivo da United Health era presidente do Hospital Albert Einstein. Ele era contra a regulamentação, a aprovação da lei naquele momento, porque aí é um outro tema que eu acho que a gente precisa casar com esse tema da internacionalização. Porque para eles, a entrada desse capital internacional era o risco de entrada de um competidor com o Albert Einstein, com o Sírio-Libanês, com esses 5, 6 hospitais de excelência privados brasileiros que são filantrópicos, que têm vantagens por serem filantrópicos, têm vantagens competitivas com os outros, né? Estou falando isso porque, além do debate sobre a lei que está aí, tentar barrá-la, discutir os processos de regulamentação, que é a entrada do capital internacional em áreas da saúde aos quais não tinha autorização para entrar, junto com isso nós precisamos fazer um debate que eu diria que é tão importante quanto, que é o debate da disputa sobre monopólios no setor da saúde. Porque mesmo se não tiver a lei, o que estava acontecendo no Brasil? Algumas estruturas nacionais utilizavam esse mecanismo de captação, de capitalização no mercado financeiro, nas bolsas de valores, para se estruturar. Redditor utilizou isso, né? DASA no primeiro momento utilizou isso, né? Essa clínica que eu falei de Minas Gerais, que se transformou na terceira maior rede oncológica do nosso país, utilizou isso para constituírem verdadeiros monopólios, né? A grande preocupação que nós temos na entrada do capital internacional não é a cor, a origem do dinheiro, mas é a capacidade de alavancar financiamento, recursos que esse capital internacional pode ter para constituir monopólios no setor da saúde do nosso país. Ser padrões que sejam só seus, desde o atendimento, do padrão da atenção à saúde até da relação com os trabalhadores. Então, junto com o debate sobre a internacionalização, nós temos que fazer um grande debate sobre a constituição dos monopólios no setor da saúde do nosso país, né? Então, esse é o primeiro eixo que eu queria falar com vocês, tá certo? Falei que ia me controlar no tempo, aqui só no primeiro eu já acabei quase todo o tempo da Denise, né? E eu acho que tem que ter claridade disso. O Brasil é talvez a joia da coroa da entrada do capital privado na área da saúde, talvez seja um dos últimos bastiões de resistência num país da dimensão do Brasil. Não estou falando dos sistemas nacionais públicos europeus, que tem o maior inglês, tem 62, 63 milhões de habitantes, né? Não estou falando de países pequenos como Cuba, né, que são ínfimos do ponto de vista do mercado internacional. De quem interessa muito no mercado internacional, o Brasil é a joia da coroa do momento. Segundo, a presença do capital internacional está aqui no Brasil independente da lei. A gente precisa ter muita clareza sobre isso, e por isso o debate sobre os monopólios, né, porque o grande risco é eles se constituírem como monopólios fortes aqui. E terceiro, a gente fazer um grande movimento de contraposição à lei do STF. Então esse é o primeiro eixo para a gente ter noção e clareza do tamanho do Brasil.
O segundo eixo que eu queria dizer com vocês é mais ou menos claro, óbvio, mas eu queria reforçar alguns pontos, que não é possível combater a entrada do privado sem lutarmos pelo fortalecimento do SUS. Se o SUS tiver qualidade, não existe mercado privado no Brasil. Por que não tem mercado privado forte, potente no Sistema Nacional, no Serviço Nacional Público Inglês? Porque ele é basicamente público, embora tenha tido um esforço e entrado cada vez mais a participação do setor privado no Sistema Nacional Público, né? A gente sabe os ataques que o SUS está sofrendo, né? Não preciso falar aqui para vocês, né? Você tem uma plateia que sabe detalhes, né? Do impacto da PEC do congelamento, do que significa o congelamento de 20 anos. Acho que vocês sabem, né? É importante ver o orçamento do ano que vem, eu não vi ainda. A Denise chamou a atenção aqui para explicar para os nossos parceiros internacionais o que é essa PEC do congelamento. O atual governo golpista, após o golpe parlamentar, uma das primeiras, né, teve algumas iniciativas muito claras que deixaram nítido o motivo do golpe, né? Primeiro foi um ataque à Petrobras, né? A primeira lei aprovada pelo governo golpista é a retirada da Petrobras como exclusividade na exploração do pré-sal, né? A segunda é encaminhar as propostas de reforma trabalhista e de reforma da Previdência. E a terceira é ter aprovado um regime fiscal que é inédito no mundo, de estabelecer durante 20 anos, 2 décadas, uma restrição na ampliação dos investimentos públicos. Para isso, não era possível fazer isso sem mudar a Constituição, porque a gente tinha acabado de aprovar os mecanismos na área da saúde, como que você ampliava, a gente tinha acabado de regulamentar a emenda constitucional 29, que estabelecia como é que era a regra de ampliação dos recursos na área da saúde todo ano. Então, para isso, eles tiveram que fazer uma mudança na Constituição. Então, na prática, eles rasgaram, fizeram uma reforma, eles fizeram uma constituinte sem convocar uma constituinte, né? Em todo o debate hoje da América Latina sobre a iniciativa da Venezuela de convocar uma nova Assembleia Constituinte, eles estão fazendo uma mudança na Constituição, estão tentando refundar o Estado brasileiro sem chamar uma Assembleia Constituinte, né? Então eles fizeram uma reforma na Constituição que estabelece que nos próximos 20 anos a ampliação do investimento público do governo federal só pode ser reajustada pela inflação anual. Nós tínhamos regras de, no mínimo, na área da saúde, no mínimo a ampliação todo ano tinha que ser a inflação e mais o crescimento econômico do país. Ou seja, aquilo que o país crescesse tinha que reverter por mais recursos na área da saúde. Então, o crescimento econômico do país tinha que contribuir com a ampliação dos recursos na área da saúde. Eles transformaram como regra só a inflação média do país. A inflação média do país, né, nos últimos anos, pelo menos, sempre foi, nos últimos anos chega a ser 2 vezes menor do que a inflação da saúde, né, os produtos, os insumos, os materiais, né, na saúde crescem até 2 vezes mais do que a inflação média do país, o que significa que nos próximos 20 anos está se abandonando a ideia do país ter um sistema nacional público universal. Essa mudança na Constituição, ela na prática ela inviabiliza a ideia do Brasil ter um sistema público universal gratuito e fortalecer e ampliar esse sistema. Então, a gente sabe o quanto que ter um sistema nacional público de qualidade é decisivo para impactar no enfrentamento desse tema do capital internacional, do capital privado na saúde. Mas mais do que isso, porque o SUS, nesses 30 anos, com muita dificuldade, com muito esforço, com muita insuficiência ainda, ele foi um campo fértil para experiências que a gente diz que provocam uma tensão de paradigma em relação a como se organiza o serviço de saúde no nosso país. Nós temos muito problema ainda sobre as nossas carreiras públicas, as características das nossas carreiras públicas, a gente sabe disso. Agora, aonde se avançou nos últimos 30 anos foi no setor público em relação a experiências inovadoras de carreiras públicas. Carreiras públicas onde o exercício profissional nas áreas mais remotas sejam valorizados, onde o papel do profissional ser também
um formador de conhecimento, preceptor, né, acompanhar a formação dos nossos profissionais, a ideia de que a rede, né, que cada atendimento é um local de formação de novo conhecimento na saúde, pudesse ser valorizado, foi no setor público, né, onde se construiu carreiras como essa. Você ter cotas, né, para negros, foi no setor público, respeito aos direitos, né, das mulheres no setor público, todo o debate sobre a saúde do trabalhador no setor público, né, o tema multiprofissional, que é um tema decisivo para o cuidado em saúde hoje, né. A gente não oferta um cuidado de saúde integral às pessoas se não discutir a questão multiprofissional, né. Esse cuidado não pode ser exercido de forma uniprofissional, não é o médico sozinho, não é o enfermeiro sozinho, não é o psicólogo sozinho, não é o enfermeiro, né, não é o agente comunitário de saúde. Então, a experiência de ter equipes multiprofissionais, pensar carreiras multiprofissionais, formação multiprofissional, por exemplo, eu hoje dou aula para um programa de residência que são 7 profissões juntos, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico, estou esquecendo uma, e nutricionista, são 7, durante 2 anos e meio de forma esses profissionais juntos, atuando juntos, discutindo os casos juntos, né, construindo conhecimento de forma conjunta, pesquisa conjunta, né, pensando a organização do serviço de forma conjunta, né. A organização de unidade de saúde não pode ser papel só do médico, só do enfermeiro, né, sozinho, tem que ser do conjunto das profissões. A implantação do Brasil Sorridente ajudou também. Que? Toda a expansão do Brasil Sorridente, né? Você não tinha absolutamente nada, né? Setor odontólogos. Então, a experiência multiprofissional, o exercício multiprofissional e desafios que advêm dessa experiência, o terreno, o único terreno onde nós conseguimos experimentar isso no Brasil, né? Exercitá-lo e depois ele é apropriado pelo setor privado, foi no SUS. Então a importância de ter o SUS como uma plataforma, defendê-la cada vez mais, é decisiva para influenciar no mercado. Não existe espaço para o mercado privado se você tiver um sistema público forte, consolidado, e também para exercício da inovação, né? Dispensar novas experiências, como é que é a relação entre os trabalhadores, a questão da gestão democrática, todas são experiências do SUS, né? O tema da negociação coletiva, as experiências que a Denise conduziu na época do Ministério da Saúde. Você pega, né, os prêmios de InovaSUS, né, de negociação coletiva, de discussão de carreira, são todos no campo público, né, porque não pode escrever no privado, né. Então, os ataques que estão acontecendo ao Sistema Único de Saúde, né, o PEC do congelamento, agora a mudança da Política Nacional de Atenção Básica, a desregulamentação dos planos de saúde. Vocês viram, não sei se vocês viram, semana passada, a nota da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que está hoje totalmente capturada pelo setor privado, né, sobre a proposta de segmentação dos planos de saúde, de desregulamentação total, é um absurdo, né? Chega a dizer que não precisa nem mudar a lei, né? Uma interpretação absurda da lei atual, diz que não precisa nem mudar a lei, pode começar a vender plano do jeito que quiser. A posição do Congresso Nacional hoje de querer dizer que o setor da saúde não pode ser observado pelo Estatuto da Defesa do Consumidor, vocês viram isso, né? Na Câmara dos Deputados tem toda uma comissão que foi constituída para discutir o tema dos planos de saúde, e uma das propostas do relator é dizer o seguinte: tem que separar o direito de defesa do consumidor da saúde. Então, aquilo que está no Estatuto da Defesa do Consumidor não pode ser utilizado pelo segurado na defesa e enfrentamento em relação ao plano de saúde. Então, o tema do capital internacional do entrar no setor privado necessariamente tem que dialogar com a defesa da plataforma pública do SUS, né? E o terceiro eixo, para terminar, é a gente poder, essa discussão do capital internacional, ou do capital, né, ou das estruturas de monopólio que já existem no Brasil no setor da saúde, dialoga com o terceiro tema, que é um tema fundamental para a gente, que a gente precisa conversar cada vez mais sobre isso. Tem muita produção acadêmica sobre isso, tem experiência sobre isso, que é a discussão do trabalho em saúde em si, né? O que nós assistimos nos últimos 20 anos foi uma invasão das chamadas teorias gerais de administração, das formas como se organizam as empresas, a produção, né, como se desenvolvem os produtos,
a invasão dessas técnicas de administração e de gerenciamento para o setor da saúde. Como se o nosso trabalho em saúde fosse a mesma coisa do que fazer um copo, né? Qual que é a grande diferença do nosso trabalho na saúde e na educação também do que produzir um copo? É que a carga da relação pessoal na produção do copo é baixíssima, né? Se o trabalhador que produz o copo está irritado ou está feliz, está envolvido ou não está envolvido, né? Cansado não, cansado pode ter impacto na produção do copo, mas se ele conhece ou não todos os processos do copo ou não, provavelmente o copo vai ser o mesmo, o produto final vai ser o mesmo, né? O peso da relação pessoal do trabalhador no produto final do copo é muito pequeno. O produto final do carro é muito pequeno. Se tem alguma interferência, se tem mecanismo fácil de controle da qualidade que para a produção do copo, né? Para a máquina, não deixa o carro ficar pronto, né? Na saúde e na educação, não. O maior peso do produto nosso, que é produzir saúde, tem a ver com a relação interpessoal. Tem a ver com o envolvimento pessoal. Seja dos saberes, seja do afeto, né? Ou seja, do envolvimento político, social, com aquela realidade social, com aquele momento de sofrimento, além do sofrimento, né? O produto de saúde, ele é fundamentalmente o produto do exercício do humano, da relação interpessoal. E quando nós estamos falando do humano, nós estamos falando desse encontro rico que é o trabalhador e o usuário, o trabalhador e o paciente, os trabalhadores e o paciente. Então as lógicas de organização do processo de trabalho para produzir um copo, para produzir um papel, os mecanismos de controle de qualidade, as formas de padronização desse produto do trabalho não podem ser, que tem baixa participação do humano, não podem ser as mesmas para um produto que tem alta participação do fator humano, do trabalhador, como ação ativa dele, né? Então essa invasão das teorias gerais de administração para o ambiente dos hospitais, para as unidades de saúde, depois dos contratos com as OS, né, do público com as OS, né, ela tem provocado um processo intenso de redução da participação do humano, do trabalhador, do encontro rico do trabalhador com o usuário, no produto final que a gente quer, que é a produção de saúde daquele indivíduo ou daquela comunidade. Esse não é um tema novo para nós, né? A gente no Brasil vem construindo experiência prática sobre isso e formulação teórica desde aí do final dos anos 90, com experiências muito na atenção primária em saúde no campo da saúde mental, né? Onde a gente mais criou sobre isso foram experiências na atenção primária em saúde, né? E toda a reforma psiquiátrica no campo da saúde mental, da organização dos serviços no campo da saúde mental. Num determinado momento, por conta de toda a força política social da luta contra a AIDS, os serviços de cuidado de pacientes que vivem com HIV também foram um campo muito produtivo de experiências sobre como repensar o trabalho em saúde. Nos anos 2000, a gente começou a entrar no ambiente dos hospitais, né? A gente ainda entrou pouco sobre isso, mas tem muita coisa interessante acontecendo no ambiente dos hospitais, de gestão da clínica, né, de pensar o hospital de forma menos vertical, comunidades de produção, né, não como clínicas ou enfermarias separadas, né, de quebrar essa lógica que existe dentro do hospital. Vocês já perceberam, né? A relação dos trabalhadores no hospital ou é uma relação vertical entre quem manda e quem obedece, ou uma relação entre pares, enfermeiro com enfermeiro, fisioterapeuta com fisioterapeuta, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem, médico com médico, né? Quebrar essas duas únicas formas de relação entre os trabalhadores dentro do hospital. Não pode ser só essa relação vertical e horizontal, elas têm que existir, mas você construir outras relações, que a gente fala do matriciamento dentro do hospital, de constituição de equipes, né? Unidades de produção, como que essas unidades de produção participam do colegiado de gestão desse hospital, como que a comunidade participa, né? Esse é um exercício mais recente, né?
que a gente precisa aprofundar. E por que precisamos aprofundar isso? Porque isso é decisivo para questionar isso que vocês estão falando das padronizações, que é a entrada do capital internacional ou monopólio de entidades nacionais que captam recurso internacional no sistema financeiro constituído no Brasil, e o quanto que isso impacta no trabalho de saúde, na vida do trabalhador e na piora do produto final. Porque nós, trabalhadores, temos que assumir isso como um discurso forte, gente. A defesa, né, de um ambiente mais vivo para o trabalho em saúde não é só decisivo para a vida e dos direitos dos trabalhadores, mas é porque isso impacta fortemente no produto final do trabalho em saúde, que é a produção em saúde do usuário. Né? Porque se a gente não tem uma aliança com o usuário, a gente não tem aquilo que se chama de valor de uso. Né? O que nos legitima, né, o que pode fazer com que a sociedade nos defenda, é exatamente a aliança com o usuário, com a sociedade, com o produto final nosso. Então, a experiência das práticas monopolistas e a forma como está acontecendo a entrada do capital nacional pode reforçar essas práticas monopolistas, pode o quê? Intensificar no país a entrada dessas ferramentas da teoria geral da administração. De entrar cada vez mais técnicas de produção de copo dentro do ambiente da saúde e não de produção de pessoas saudáveis, de produção de saúde. É que expropria necessariamente o papel do agente humano na produção final. Né? Retira a participação ativa do trabalhador na produção final. Né? E isso eu acho que é o mais grave que pode acontecer em relação ao mundo do trabalho de saúde. Então acho que esse debate nós vamos fazer também. Né? Não é só uma expropriação dos nossos direitos trabalhistas, né? De aumentar a carga de trabalho, aumentar a carga horária, mas é uma retirada cada vez maior do trabalhador de saúde como sujeito ativo no produto final de saúde que é feito no ambiente do hospital. Então é isso que acontece nesses hospitais, nos laboratórios, porque para você produzir e gerar muito mais lucro, quanto mais você retirar, né, o ator humano, o agente humano, você consegue padronizar mais o produto final. Né? E por fim, então sobre isso do trabalho de saúde, a gente poderia falar de várias experiências aqui, né, de situações onde a entrada dessas teorias gerais da administração impactam fortemente na característica da atuação desses profissionais. Né? Desde das carreiras mais curtas. O que significa uma carreira mais curta, né? Uma fixação menor naquele ambiente de trabalho? É você retirar do ambiente de trabalho a experiência acumulada pelo trabalhador. É você retirar o humano. É você retirar a troca de experiência do trabalhador que chega com o trabalhador que está lá 10, 15 anos naquele ambiente hospitalar. Né? Se você retira o papel ativo desse trabalhador, facilita mais a padronização dos produtos finais, né? Porque você tem uma interferência menor da atuação desse trabalhador com o usuário, com o trabalho em saúde, com o produto final na área da saúde. Né? E por fim, eu acho que alguns encaminhamentos imediatos. Eu acho que a gente precisa aproveitar, José, essa realidade, né? Eu vi a apresentação que o Gabriel fez para vocês, né? A gente tem alguns recursos de investigação em saúde, né? A avaliação, que estimulam a academia, as universidades, né? A pensar sobre isso. E esse tema do privado entra pouco nesse recurso. Né? Então, por exemplo, a OPAS tem financiado um conjunto de revistas, né? Das principais revistas nossas de produção em saúde, sobre o tema, por exemplo, do Mais Médicos e das experiências multiprofissionais. Vai sair uma agora, tem um edital agora até metade de outubro para que as universidades queiram apresentar trabalhos, artigos sobre a experiência multiprofissional, e 30 de novembro sobre o Mais Médicos. Ao longo do ano, as principais revistas nossas, né, acadêmicas, que mobilizam a produção acadêmica, geram pesquisa, geram estudo sobre isso, né, elas, em geral, elas funcionam além dos números normais, com 3 ou 4 números ao longo do ano, que são editais específicos. Então, por exemplo, a revista da Abrasco
está fazendo agora um edital específico sobre a Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, no qual os trabalhadores participaram de forma muito ativa. Então, faz uma chamada, e isso estimula as universidades e a academia a produzir um monte de artigo, tem estudo, cria grupo de pesquisa, faz relação com a rede, né? Eu acho que precisa ter uma entrada sobre isso nessas grandes, né? A revista do SEBS, o Caderno de Saúde Pública da Fiocruz, conversar isso com o Abraço, que é a Saúde e Ciência Coletiva, a Interface, que é da Unesp, fazer essa discussão com a OPAS, né? De provocar para que alguns desses números comecem a falar desse tema da entrada do setor privado no mundo do trabalho em saúde, né? É um tema que todo mundo tem, acho que um grande consenso, uma visão geral sobre isso, mas que a gente precisa e é importante aprofundar conhecimento sobre isso. Então, acho que esse é um encaminhamento muito imediato, né? O segundo, o José já me falou, que provocou o Arthur sobre isso, a gente precisa provocar, algumas pessoas possam ajudar nisso, a gente ter uma espécie de relatório sobre casos concretos do que está acontecendo, né? Em relação à padronização de condutas, essa coisa dos manuais dos colaboradores, né? O que está por dentro do tal manual do colaborador, né? Primeiro que está por dentro desse termo colaborador, né? Não é trabalhador. Esse termo do colaborador é absurdo, né? Colabora e ninguém colabora com a gente, né? Isso é tirar, né? O que nós trabalhadores temos como principal patrimônio? A nossa força de trabalho. E nesse mundo que está aí, né, da sociedade capitalista, a gente vende uma parte da nossa força de trabalho. Quando a gente tem mais força para negociar, a gente vende melhor. Quando a gente tem menos força, a gente vende pior. Esse termo colaborador nos retirar da tese da classe trabalhadora, da ideia de que nós somos trabalhadores, que nós estamos negociando a força do trabalho, que tem alguém comprando a nossa força do trabalho, né? Retirar, né, isso da roda, né? E os chamados manuais de colaboradores tem, eu acho, por exemplo, tem coisa interessante a gente analisar sobre os manuais de colaboradores, né? Tanto do setor privado, estrito centro, quanto das OS que entram no setor público, né? Essa experiência de padronização de condutas, né? De redução de custos, tem coisas que são positivas, tem coisas que, né, que é a regulação, você acabar não tendo desperdício, combater a supermedicalização, né? Agora tem várias questões que é restrição de oferta de serviço mesmo, restrição de oferta de cuidado, né? Eu acho que precisa pensar uns 2 ou 3 pontos e tentar produzir uma espécie de um relatório sobre algumas experiências concretas, algumas questões, para dar mais visibilidade sobre esse tema, né? E terceiro, eu acho que tem que fazer um grande esforço de entrar no STF, criar um ambiente jurídico para tentar barrar a lei, né? E acho que a Abraço já fez uma nota, já disse que vai entrar, mas eu acho que tem que ser uma ação que seja assumida por outros atores políticos sociais que não só a Abraço, né? Acho que precisa fazer isso com pressa, né? Porque é lógico que a gente precisa estudar, né, já pensar, acumular discussão sobre regulamentação disso, mas se a gente puder barrar essa lei, porque a gente sabe que o ambiente da regulamentação dessa lei, com o atual governo, com o atual ambiente político do país, é um ambiente muito desfavorável para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Acho que é isso, gente, ficar à disposição aqui das perguntas e debates.